Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo o review deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Lembrando que tem vídeo todo sábado ao meio-dia. Gente, vamos lá. Vamos para as especificações do livro. E o nome do livro é Pregando Cristo a partir de Eclesiastes. O autor é o Sidney Gray Dunnes. A altura do livro é de 23 centímetros, a largura é de 16 centímetros, a espessura é de 1,5 centímetros, são 352 páginas, as folhas são brancas, o acabamento é de brochura e com orelha, editora Cultura Cristã, copyright 2010, e vindo para o Brasil, primeira edição, 2017. Olha só, o miolo, a lombada, para vocês terem uma ideia de como vai ficar na sua estante. O livro ali é meio azul, certo? E aí a gente lê aqui, olha, Pregando Cristo a partir de Eclesiastes, sermões sobre passagens do Antigo Testamento devem refletir que essas passagens agora funcionam no contexto do Novo Testamento. Eclesiastes é especialmente relevante para a cultura contemporânea, porque confronta tentações seculares como o materialismo, o hedonismo, a concorrência predatória e autossuficiência. Mas de que modo pregadores atuais poderão transmitir a mensagem do pregador antigo? Respeitado como mestre de hermenêutica e de homilética, Dunnes fornece as bases para uma série de sermões expositivos em Eclesiastes. Ele orienta os estudantes e pregadores ao longo dos passos do texto ao sermão nas 15 principais unidades literárias do livro, explora várias maneiras para se mover de Eclesiastes a Jesus Cristo no Novo Testamento e apresenta exposições interessantes que ajudam o pregador a preparar o sermão, sem, porém, perder-se em discussões teóricas que muitas vezes prejudicam muitos comentários. E aqui, o Brian Chappell, ele diz assim, um toque de mestre de um dos principais pensadores e escritores em homilética. Sidney é professor emérito de pregação de Calvin Theology Seminary, na Grand Rapids, Michigan. Certo? Aqui está. Vamos ver um pouquinho por dentro como que é o livro. E aí, para isso, vamos chegar mais próximo, certo? E aí, vamos lá. Comprei esse livro numa promoção que teve no dia 4/7 de 2025, tá? Pela Cultura Cristã, e gastei R$ 38,12, um livro que é aí mais de R$ 80, se eu não me engano, tá? O sumário, o que a gente vai encontrar no sumário? Prefácio, agradecimentos, abreviatura, transliteração. E aí no capítulo 1, pregando Eclesiastes. E vamos ver se é grande, que aí a gente consegue dar uma... Ó, dentro do Pregando Eclesiastes, a gente vai encontrar todos esses subtítulos, esses temas. E aí, no capítulo 2, não há proveito em todo o nosso trabalho. Depois o 3, a busca de sentido pelo pregador. Deus determina os tempos, trabalhando em um mundo ímpio, trabalhando juntos, adorando na casa de Deus, o amor ao dinheiro, como lidar com a adversidade, como agir em um mundo paradoxal. Use a sabedoria, mas conheça suas limitações, desfrute a vida. Por causa do dano infligido pela insensatez, seja sábio. Assuma riscos ousado, mas sabiamente. Lembra-te do teu Criador e depois tema a Deus e guarda os teus mandamentos, os seus mandamentos. Depois a gente entra aqui em apêndice, depois bibliografia, índice, alvo para sermões e depois tópico para sermão. No prefácio, em 1976, quando era pastor em Delta, Colômbia, Britânia, preguei uma série de sermões sobre Eclesiastes. Depois de ouvir um desses sermões,
teocêntricos, um pastor aposentado aproximou-se de mim e disse: apreciei seu sermão, Cid, mas um rabino poderia ter pregado seu sermão em uma sinagoga. Fiquei confuso, mas isso me levou a pensar na questão de pregação cristocêntrica. É claro, um rabino e eu temos o Antigo Testamento em comum. Além disso, como sabedoria, é uma reflexão sobre a ordem costumeira no mundo. Veja, capítulo 1, né? A mensagem da literatura de sabedoria pode ser a mesma para a igreja e a sinagoga. Então, sim, um rabino poderia ter pregado esse sermão em uma sinagoga sem causar problemas. Mas, e se em vez de pregar um sermão no Antigo Testamento, eu tivesse pregado um sermão cristão? Meus sermões sobre passagens no Antigo Testamento não deviam refletir que essas passagens agora funcionam no contexto do Novo Testamento? Os sermões do pregador cristão não deveriam ser distintivamente cristãos? E aí vai indo, tá? Depois aqui, olha, agradecimentos. Depois abreviaturas. E aí a gente já entra no capítulo 1 do livro. Que aí a gente vai dar uma folhadinha. Vai dar uma lidinha. Para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que é o livro por dentro. Certo? Pregando Eclesiastes, vaidade. De vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Talvez Eclesiastes não seja um livro mais difícil da Bíblia para se interpretar e pregar. Uma importante razão para essa dificuldade é que os estudiosos do Antigo Testamento não concordam sobre temas importantes. A quantidade de autores envolvida na composição deste livro, a identidade do autor principal, quando e onde e por que e por que o livro foi escrito, a qualidade do estilo hebraico, quais seções são poesia e quais seções são prosa, a estrutura do livro ou a falta dela, e a sua mensagem é pessimista ou positiva. Duab Garrett acrescenta: talvez um obstáculo ainda maior para a pregação de sabedoria seja a suspeita de muitas pessoas de que elas não contêm o Evangelho. Não é de se estranhar que a maior parte dos pregadores ache sábio omitir Eclesiastes de seu programa de pregação. De fato, o rei Vized Kenan atribui leituras de Eclesiastes para apenas 2 cultos: culto do Ano Novo, nos anos de ABC, Eclesiastes 3, do 1 ao 3, e o domingo mais próximo de agosto. E aí vai indo. Vamos indo mais aqui, ó. Contradições. Vários comentaristas encontraram falhas em Eclesiastes por causa de suas contradições. Compare, por exemplo, as afirmações do pregador. Tenho por mais felizes que já morreram, mais que os ainda vivem. E aí vai indo, ó. O contexto histórico, né, de Eclesiastes. Aqui as notas de rodapé embaixo. Os leitores originais. Primeiro vai estar fazendo aí um panorama, né, do livro de Eclesiastes, para depois entrar no texto em si. Data de composição, lugar de composição, o propósito de Eclesiastes, gênero e formas de Eclesiastes, reflexão, provérbio, instrução, narrativa e autobiográfica, anedota, metáfora, alegoria, estrutura de Eclesiastes, padrões literários, justaposições, a estrutura geral, a mensagem geral de Eclesiastes. Aí aqui tem um diagrama, né? Título: Poema sobre trabalho e investigação da vida pelo...
Dificuldade na pregação de Eclesiastes, a sessão de um texto de pregação adequada, formulação de um tema único, pregando Cristo a partir de Eclesiastes. Os pregadores não podem simplesmente proclamar a sabedoria do Antigo Testamento como o Evangelho na igreja cristã. Assim como a lei do Antigo Testamento, pense na circuncisão, no sábado e nas comidas impuras. Tem que ser avaliada no Novo Testamento antes de ser proclamada como Evangelho, no sentido de boas novas também para a igreja. Assim também a sabedoria no Antigo Testamento tem de ser confirmada pelo Novo Testamento antes de ser proclamada como Evangelho. O núcleo do Novo Testamento é Jesus Cristo, que não apenas personificou a sabedoria de Deus, mas também ensinou a sabedoria às pessoas, como quem tem autoridade. Jesus disse aos judeus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não devemos apenas pregar o Antigo Testamento, mas também associá-lo a Cristo para que as pessoas tenham vida. Como mencionado no prefácio, depois de pregar um sermão e uma série sobre Eclesiastes, há uns 30 anos fui perguntado por um pastor aposentado se um rabino poderia ter pregado meu sermão na sinagoga. Tive que admitir que o rabino provavelmente poderia ter feito isso. Isso significava que eu tinha pregado um sermão do Antigo Testamento em vez de um sermão cristão. Um estudo mais aprofundado me convenceu de que os pais da igreja estavam certos em insistir que um sermão cristão devia pregar Cristo. Mas como? O Eclesiastes não contém sequer o texto messiânico. Não há promessa da vinda do Messias. Como pregar Cristo a partir do livro que não tem contexto messiânico? Infelizmente, durante grande parte da história da Igreja, a interpretação alegórica foi o método escolhido para pregar Cristo no Antigo Testamento. Mas a interpretação alegórica é uma forma de exegese. Ela lê o Jesus do Novo Testamento no Antigo. Hoje enfrentamos outra tendência perigosa para pregar Cristo. Brown escreve: a tentação surge entre os intérpretes cristãos para tratar o het meramente como realce para a mensagem do Evangelho, uma perspectiva deficiente e perigosa em clara necessidade de reabilitação. Embora o contraste com a mensagem de Eclesiastes às vezes possa ser o caminho para pregar Cristo, há muito mais opções de considerar um estudo no Novo Testamento e da história da Igreja. Revela pelo menos 7 maneiras legítimas de pregar Cristo a partir do Antigo Testamento. Investigar qual dessas maneiras conduz a mensagem do texto para Cristo. O Novo Testamento O Novo Testamento é uma maneira de investigação que normalmente conduz várias possibilidades. No sermão, não devem ser usadas todas essas maneiras, é claro, mas escolher a mais atrativa, talvez apoiada por uma ou outra das outras. Vejamos cada uma dessas maneiras. Então, são aí as 7 maneiras, né? A primeira é a possessão histórica redimentiva, depois promessa cumprimento, tipologia, analogia, temas longitudinais, referências do Novo Testamento e depois o contraste, certo? E aí termina mais um capítulo, tá? Capítulo 2, não há nenhum proveito em todo o nosso trabalho. Já vai começar a comentar aqui, Eclesiastes do 1 ao 11.
Esta primeira passagem de Eclesiastes é um grande texto para focar no tema contemporâneo do materialismo, a inclinação humana para trabalhar e encontrar segurança em riqueza material e posses. O principal desafio para o pregador é entender e explicar corretamente o sentido de várias palavras e frases ambíguas. Veja, por exemplo, a palavra exaustivamente repetida, Rabel, na NRSV, a tradução como vaidade, a NVI como sem sentido, aqui como vapor, como futilidade, ou 7 outras palavras, dependendo do contexto. Outros estudiosos surgem várias nuances temporal e existencial, futilidade ou absurdidade, principalmente futilidade, mas às vezes brevemente falta de sentido ou absurdo, e a noção de que a vida é enigmática e misteriosa, de que há muitas perguntas não respondidas e não respondíveis. Outras palavras e frases nessa passagem, como tudo, proveito e debaixo do sol, são igualmente ambíguas. Outro desafio é pregar Cristo com base de uma passagem de quem mesmo menciona Deus. Aliás, parece que o autor debilitadamente evita Deus para focar a sua atenção exclusivamente neste mundo, a vida debaixo do sol. O contexto do texto, as características literárias, formas literárias, paralelismo no poema. E aí vai indo, tá bom, gente? Ó, separei aqui o capítulo 3 também, só para vocês terem uma ideia de como que é, traz o versículo bíblico, a explicação, depois o texto no contexto, elementos literários, estrutura textual, interpretação teocêntrica, tema e objetivo textual, tipologia, aqui maneiras para pregar Cristo, no livro, né? Analogia, depois referências, e aí vai indo. No final aqui do livro, a gente já vai ver aqui a bibliografia seleta, depois o índice de assuntos e, enfim, aqui ó, alvos para sermões, e depois tópico para sermões, e aí acaba mais uma apresentação, mais um review. E aí, gente, vocês gostaram do review? Vocês imaginavam como que era mais ou menos esse livro por dentro? Teve mais ou menos uma noção? Vai comprar, não vai comprar? É importante você ter na sua biblioteca aí e estudar. Então, não se esqueça de deixar seu joinha, ativar as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Lembrando que tem vídeo todo sábado aqui no canal. Deus abençoe a todos. Não se esqueça, se você é uma irmã, já se inscreva lá no nosso canal. Mulher e Teologia. Lá não tem vídeo por enquanto, mas vai chegar um tempo que eu vou colocar um monte de vídeo lá, gente. Vocês vão até cansar de ver tanto vídeo nesse canal. Tá certo? Deus abençoe a todos e tchau!